A mais tradicional escola pública do estado está interditada por causa da reforma. Servidores se mantêm no local, onde são entregues novos fardamentos. Porém, os mais de 1.200 alunos vão ter que se adaptar a outros espaços, como o Instituto de Educação Antonino Freire, na Zona Norte, já que o término das obras no Liceu Piauiense está previsto para daqui a 6 meses. Já a Escola João Clímaco de Almeida, também no centro da capital, está com estrutura nova depois de 1 ano e meio de reforma. Mas ainda são necessários ajustes que fizeram a diretoria dispensar os alunos no primeiro dia do ano letivo. Não há bebedouros na escola e nem quadros para que os professores ministrem as aulas, por exemplo. A secretaria, nossa SEDUC, ficou de mandar esse material hoje, então acredito que até o final da tarde esse material esteja aqui na escola. Outro problema é a falta de climatização. Uma estação de energia teve que ser montada para suportar a carga que será gerada nos 3 pavimentos do prédio. O problema é que a escola ainda não dispõe de aparelhos de ar-condicionado e será necessário também fazer a ligação da subestação para dentro da unidade de ensino. Segundo a diretora da escola, a Eletrobras pediu um prazo de 2 meses para executar o serviço. Enquanto isso, professores temem o tempo que pode levar para a instalação dos equipamentos. Por enquanto, está um pouco mais a menos, mas quando chegar o período de maio, junho, julho, agosto, se não tiver os ar-condicionados, fica quase que inviável se ministrar aulas. Quanto mais para os alunos também, de assistir uma turma lotada com 40 alunos, 45, é praticamente inviável. Nós estamos recebendo aqui no estúdio o secretário de Educação em exercício, Helder Jacobina. Boa tarde. Boa tarde, Amadeu. Boa tarde a todos. Boa tarde. É uma situação parecida com a do Liceu. Ela existe em outras unidades de Teresina e também no interior, secretário? Veja só, Amadeu, quando a gente assumiu, nós tínhamos 308 obras paradas. Nós já retomamos 150 obras. Então, a nossa expectativa é que a gente possa, claro que a gente sempre foi transparente e colocou que as aulas iriam começar, nós íamos ter dificuldades, mas o que a gente pode assegurar, por exemplo, como colocou aí na reportagem, João Clima, hoje já está instalando lá 11 quadros, 3 bebedouros, os kits dos professores, está sendo equacionado isso. Você vê que uma obra ficou bonita, uma obra que estava parada quando a gente chegou. A gente conseguiu, em menos de 2 meses, retomar e entregar para a população. Realmente não é fácil, até mesmo porque a gente tem que ter o cuidado necessário na hora de retomar uma obra dessa, que precisa ser avaliado pela controladoria, pela procuradoria, para ele dizer, não, ok, não há nenhum problema de ilegalidade, a gente pode continuar, a gente retoma a obra. Se tem a questão das empreiteiras, das contratações, como foram feitas. Como foram feitas, a questão de medições, algumas adequações, por exemplo, João Clímaco necessitou realizar algumas adequações lá que a controladoria passou para a gente. A gente fez as adequações, aí sim a gente retomou. Claro que, como eu falei para vocês, nas obras aqui, principalmente quando se trata de obras, nós tínhamos alguns construtores que estavam reticentes em começar as obras. Por quê? Falta de pagamento. Nós tínhamos diversos recursos parados, que simplesmente porque o sistema do governo federal não havia alimentação. Para você ter uma ideia, os engenheiros lá da SEDUC não queriam viajar mais. Lá nós temos uma folha de R$700 mil só em diária. E a pessoa fica sem credibilidade e dizer, não vou viajar mais, não vou receber pagamento. Então, nós tivemos que efetuar esses pagamentos para as pessoas poderem viajar e a gente poder estar equacionando isso. Claro que é do jeito que a gente queria? Não. Eu sempre costumo dizer, nós não queremos ser julgados por 2 meses, nós queremos ser julgados pelos próximos 4 anos. Agora, porque a gente está trabalhando, só concluindo aqui, de uma maneira que a gente possa, claro, vamos iniciando com dificuldade, mas já estamos iniciando de uma maneira bem diferente do que terminou o ano passado, que as escolas não recebiam recurso, que as obras não andavam e a gente já repassou recurso para todas as escolas, mais de R$5 milhões para merenda, para pequenas reformas, retomamos obras e isso num prazo de 2 meses. Claro que a gente tem que dar a resposta para a educação, porque o maior prejudicado aí é a população, principalmente os alunos. Bem, do total, Indira, só para completar aqui, do total de escolas, hoje começa que percentual? 90%, 80%? Eu creio que quase 90%
se não for mais Começa de 90%, começaram hoje. Começa hoje. E as que não começarem hoje? A gente vai adequando. Assim como a gente assumiu, trocando o pneu do carro andando, a gente vai continuar. O que a gente quer é não prejudicar mais ainda, como, por exemplo, nós tivemos situações em que as escolas, para ter mais prejuízo do ano letivo, nós não poderíamos deixar, nós temos que começar. Então, a intenção nossa é que a gente possa começar, apesar das dificuldades, como ele falou ali, do João Clima, nós vamos colocar os ar-condicionados, vamos estar adequando. Estamos num período mais ameno, o professor coloca ali, e a intenção nossa é que justamente mais adiante, como ela colocou o prazo ali estabelecido, nós possamos estar com os ar-condicionados, ver que é uma reforma que ficou bonita, que realmente as carteiras lá a gente fez as adequações, pedir paciência para o pessoal do Liceu, porque a gente tem que adequar, Amadeu. Eu não posso continuar uma obra como o Liceu. Não dá para ficar aluno lá dentro quebrando parede, é inviável chuva isso. E tudo a gente precisa Não dá para adequar. fazer. Diga, Indira. Eu ia perguntar ao senhor em quantas escolas a gente está com esse problema, das escolas ainda em reforma, e se em todas elas essas crianças foram transferidas, esses estudantes foram transferidos para outras unidades escolares para que houvesse esse início das aulas, ou se o ano letivo foi prorrogado e foi esticado o início do ano. Não. Em todas tiveram um começo hoje, a intenção nossa. Claro que uma ou outra teve algum problema, como por exemplo, você colocou o Liceu, você colocou a questão do João Clima, nós tivemos em outras situações, Red Gatito, em outras escolas também tiveram alguns problemas aqui na capital, certo? Mas o que a gente passa? Nós temos algumas escolas que tinham dificuldade, Amadeu, de fazer pequenas reformas. O principal problema nas escolas hoje é o retelhamento. Por que nós estamos com dificuldade? Ainda existe uma goteira, existe isso daqui. Por quê? Porque eles não receberam qualquer repasse de julho até dezembro. Repasse de manutenção, 6 meses. E aí agora, já em fevereiro, que a gente conseguiu liberar os recursos para ir para as escolas. Hoje não tem uma escola faltando recurso. Então, nós conseguimos repassar esses recursos. E os professores? Houve aí o reajuste que o governo concedeu. O senhor fez um acordo com eles? Olha, justamente isso. O governador, ele sempre mostrou sua sensibilidade, sua preocupação com a educação, né? Num primeiro momento dele, chamou o Cinti, a gente conversou, explicou as dificuldades. E o Piauí, apesar de um estado pobre, conseguiu honrar o compromisso que assumiu, que foi o quê? Pagar o piso dentro dos 13% e ainda pagar de maneira retroativa. Agora, no sábado, caiu na conta deles no mês de janeiro e retroativo a janeiro e fevereiro. Então, isso demonstra o compromisso dele de estar honrando esses aspectos com relação ao piso. E queria deixar bem claro aqui também todo o esforço também da deputada também. Hoje nós tivemos junto ao Ministério Público, Amadeu, fomos ao Ministério Público com bastante transparência, colocar a situação da SEDUC, a situação que a gente encontrou a SEDUC, quais dificuldades que a gente está encontrando nesse início de ano letivo e colocar para eles que nós vamos também ao Tribunal de Contas estar mostrando isso. Nós queremos ser bem transparentes, não estamos sendo levianos, colocar que vamos começar mil maravilhas. Não, mas o que a gente pode assegurar é que a gente vai terminar, sim, com dignidade, muito diferente do que a gente está começando agora. Quero agradecê-lo pela presença e pelas informações. Muito obrigado. Obrigado a todos.